Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Autossustentabilidade. O meu nome é Daniel Arroio, eu sou especialista em veículos elétricos. Hoje nós vamos falar novamente sobre o carregamento de veículos elétricos em condomínio. Esse é um assunto que está muito em voga ultimamente, né? Tem saído na mídia algumas informações, discussões, já teve discussões no meu grupo aqui do meu condomínio que eu moro. Então, eu gostaria de tirar aí algumas dúvidas que apareceram, passar algumas informações importantes a respeito dessa nova lei do dia 18 de fevereiro de 2026 sobre o carregamento de veículos elétricos em condomínio. Primeiramente, deixa eu tentar, compartilhar minha tela aqui. Bom, acredito que vocês estejam vendo aqui a minha tela. Esse é um artigo que eu vou publicar daqui a pouquinho. A hora que vocês verem esse vídeo, eu já vou ter publicado no meu blog sobre veículos elétricos, certo? É, esse blog, não sei se vocês conhecem, ele é muito anterior a esse canal, né? É um blog que eu falo sobre veículos elétricos. Comecei falando não só sobre veículos elétricos, como outros assuntos referentes à área automotiva, né? Vez ou outra aparece algum assunto interessante que não diretamente ligado a veículos elétricos, tá? Para vocês acessarem, vamos deixar aqui na descrição. É o www, né? Autossustentabilidade, igual o canal aqui. Aliás, o canal tem esse nome por conta do blog. Autossustentabilidade.eco. Esse é o eco, né, de ecologia.br. Tá? Não é .com.br, é .eco.br. Certo? Que a gente fala sobre sustentabilidade, então o eco realmente é tudo a ver. Tá, bom, esse artigo ele fala sobre essa lei que aqui o título fala que a lei permite carregadores em condomínios. Não é que a lei permite os carregadores. Ela proíbe que condomínios proíbam a instalação de carregadores sem alguma justificativa técnica adequada, certo? Então, aqui, né, essa notícia do dia 19/2, né, já faz aí pouco mais de uma semana, né? Para quem, né, mais umas 2 semanas aí para quem acessar aí o canal, né? Porque eu vou postar, né? Vai ter uma edição e aí vai ser, né? Aí que você vai estar disponível aí para vocês acessarem, certo? Então, é, como profissional, eu tenho encontrado há muito tempo muitas barreiras de condomínios, de síndicos, que, primeiramente, quando você vai falar sobre instalação de um carregador de veículo elétrico, a resposta é não. Mas por que não? Por que não? Então, na verdade, é uma barreira atitudinal, né, de pessoas que não querem ter esse trabalho de verificar essa possibilidade. É muito mais fácil falar que não. Né? Quando você fala até para o seu filho, não sei, não. Por quê? Por que não? Então, só que assim, quem compra o carro, ele quer ter onde carregar, ele tem o direito de carregar. Né? Então, claro que ele não vai simplesmente plugar, né? Essa semana eu moro num condomínio muito grande, né? E essa semana veio aí uma circular do síndico informando que um proprietário de veículo elétrico estava carregando na tomada. Simplesmente pegou uma extensão, puxou uma extensão e ligou na tomada do condomínio. E aí, falando várias coisas de problemas técnicos, não sei o quê. É claro que isso não é certo, porque apesar do valor rateado entre os moradores vai ser ínfimo, ainda mais no meu condomínio. O condomínio é muito grande, não vai dar um centavo por apartamento, mas é, não é certo, né? De qualquer forma, não é certo. E você carregar utilizando energia geral, sendo rateado em outros moradores. Né? Se aqui, que é grande, não tem, já teve essa discussão, né? Imagina num condomínio pequeno, né? Um condomínio em que as coisas são rateadas em menos apartamentos, menos unidades, e aí realmente vai pesar para cada um. Né? Então, isso não é certo. E é uma coisa assim que, hoje em dia, alguns locais são feitos porque não tem outra alternativa.
né? Então, para não ser, eu sou realmente acho errado fazer isso, certo? Então, como é que a gente pode fazer de forma para fazer a coisa da forma certa, né? Então, aqui, primeiramente, vamos falar dessa lei. É a Lei 18.403, de 18 de fevereiro de 2026. Essa lei é da Assembleia Legislativa de São Paulo, do Estado de São Paulo, né? Como vocês que nos acompanham sabem que nós estamos em São Paulo. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele sancionou esta lei, certo? Então, o que que ela diz, né? É assegurado ao condômino o direito de instalar às suas dispensas estação de recarga individual para veículo elétrico. Aí fala, né, que tem que ter a compatibilidade com a carga elétrica, conformidades com a norma distribuidora, instalação por profissional e habilitado, né? Isso aí é uma coisa assim, óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, né? Então, é, tá, o síndico não pode proibir. Liberou geral, posso instalar de qualquer jeito? A gente sabe que no Brasil a gente tem um grande problema que é todo mundo acha, todo mundo é muita gente, né? Mas uma boa quantidade de pessoas acha que pode fazer as coisas sem o apoio, sem é, a consultoria, o apoio de um profissional especializado, né? Então a gente vê prédios caindo, por quê? Porque foi feito de qualquer jeito, não teve um engenheiro civil que fez um projeto. Eles simplesmente construíram, né? Nas periferias isso acontece, a gente vê casas que caem, prédios que caem. Por quê? Porque não foi feito por um. O cara fala assim, a gente pode construir, né? E eu sei construir, eu consigo fazer, e faz, e não dá certo, né? Porque não tem um profissional. Eles acham que pode abrir mão de um profissional, né? Aquele prédio no centro de São Paulo que estava, não sei se abandonado ou pelo menos vazio, né? Que foi invadido e tal, e ele pegou fogo e muita gente morreu e o prédio caiu, né? Por quê? Porque lá dentro foi feitas ligações elétricas nenhuma, sem nenhum controle, sem nenhum projeto, sem nenhum cálculo, e foi feito e pegou fogo. E as divisórias de papelão, madeira, materiais inflamáveis, né? Então pegou fogo. Não tinha um profissional que fizesse uma, né? Claro, o pessoal que faz uma invasão não tem como contratar um profissional desse de repente, mas a coisa tinha que ter sido feita de uma forma organizada para não acontecer. Morreram as pessoas, simplesmente morreram as pessoas. Resolveu? Eu acho que não, né? Então, se você faz uma instalação de um equipamento um equipamento que tenha qualidade inferior, que não tenha sido fabricado de uma forma correta, ou não seja, tenha sido instalado por um profissional com conhecimento, com capacitação, sim, pode ter, a instalação pode pegar fogo, pode ter problemas. Aí vai falar assim, não é seguro que instalar um carregador de veículo elétrico, né? Então, primeira coisa, se for instalar um carregador de veículo elétrico, tem que ser com uma pessoa de confiança, com uma empresa de confiança e com principalmente um material de confiança, um produto de confiança, um equipamento bem fabricado, certo? Dito isso, é o que diz aí, né, na lei. Então, assim, esse primeiro artigo, ele diz que você deve instalar as suas dispensas na sua vaga individual. Mas muitos condomínios, não sei se a maioria, mas muitos não têm essa condição, porque as vagas são rotativas, né? Como é que você vai instalar um fixo numa vaga que você vai ficar 1 ou 2 anos? Aqui no meu condomínio é 1 ano, a maioria é 2. E aí vai, mudar de vaga, né? Nós já temos aqui, você pode, né? Aqui vamos colocar aqui então um link direto para o vídeo que nós falamos sobre recarga em condomínio, certo? Você pode procurar aí no canal também, em um dos últimos, se não me engano, penúltimo vídeo postado. Quando você tem algumas opções para instalar uma vaga num condomínio que não tenha, que as vagas sejam rotativas, né? Então, que você não consiga, colocar fixo numa vaga. Temos várias possibilidades, desde uma vaga coletiva, desde um acordo entre os moradores, entre os proprietários de veículos elétricos. Temos várias possibilidades.
certo? Então, não é um impeditivo. Nada é um impeditivo. Mas o meu prédio é antigo, isso também não é um impeditivo, porque dá para fazer uma atualização na rede, certo? E é importante fazer uma atualização na rede. Os carros elétricos não são o futuro. Eu vou é o futuro. Não, não é o futuro, é o presente, certo? Então, as pessoas vão ter cada vez mais, porque tá ficando mais barato, tá valendo mais a pena do que veículos a combustão. Muita gente tem preconceito, ai não, mas eu não confio, né? Não, né? Eu já falei, vocês já viram aí os meus outros vídeos, se não viram, assistam os outros vídeos onde eu falo sobre esses veículos, a confiabilidade, a qualidade, né, que são muito, eu vou postar aí daqui um tempinho aí, uma palestra que eu costumo dar desde 2015, acho, que eu falo sobre veículos elétricos, né, que eu venho atualizando, claro, né, mas vocês que nos acompanham sabem que os veículos elétricos, eles são uma solução extremamente viável, econômica e confiável de mobilidade, né? Então, quem fala assim, ah, não, eu vou comprar um híbrido, que pode, de repente, eu não consigo fazer uma viagem, né? Mas, né, qual é a viagem? Porque hoje você consegue fazer uma viagem com carro elétrico, né? A menos que você vá para o Acre, né? É o exemplo que eu dou lá no outro vídeo, né? Você vai para o Acre, né? Eu não pretendo ir para o Acre, tenho amigos no Acre, quero conhecer o Acre, mas eu não vou de carro, nem de elétrico, nem a combustão. Eu vou de avião, né? De São Paulo para o Acre é longe. Então, você vai aqui descer aqui para o litoral, você vai ali para o interior do estado, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Santa Catarina, você vai para o Rio Grande do Sul. Né? Já falei, nós temos um vídeo aí com o Rogério Markevitz, que era presidente da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículo Elétrico, que tem carro, que tem há muitos anos carro elétrico e mais de 10 e mora em Brasília e vem para São Paulo com frequência, com o carro elétrico, sem problema nenhum. Foi num evento que organizamos uma vez em Santa Catarina, também foi sem problema nenhum, né? Então, não o carro elétrico hoje está cada vez mais presente, né? Resumindo esse parênteses grande que eu abri, né? É, o veículo elétrico ele está cada vez mais presente. As pessoas que estão conhecendo o veículo estão tendo mais condições de comprar, as pessoas estão comprando mais. Eu vejo aqui no meu condomínio aumentando a quantidade de carros. Antes eu não via nenhum, via um passando, não sabia se era de morador. Hoje eu vejo já uma boa quantidade de moradores com carro elétrico. Tenho amigos que têm carro elétrico já. Então, então assim, os condomínios que não têm condições, que são antigos, que não tenham sido previstos, né? Muitos não têm previsão nem de ar-condicionado, quanto mais de carro elétrico. Né? De repente, já é uma condição da gente fazer uma análise no prédio, na estrutura, na infraestrutura elétrica, para de repente instalar, para deixar o prédio preparado tanto para ar-condicionado nas unidades, como para carregadores de carro elétrico. Né? Então, isso é uma coisa que pode ser feita, tá? Outra coisa, para instalação, para esses casos, né, no caso que, igual o meu condomínio, que as vagas são rotativas, e muitos são rotativas, né? Nós temos, eu falei no outro vídeo, você pode assistir, não preciso repetir o vídeo inteiro, né? Mas resumidamente, tem algumas formas de você instalar um carregador numa vaga conjunta, numa vaga coletiva, e o próprio morador vai pagar por essa recarga, né? Então pode o condomínio receber ou não, ter ou não uma renda extra, né? Depende do modelo que você vai instalar. Aqui, né, na nossa empresa a gente faz isso, a gente faz essa instalação e dá consultoria, ajuda a precificar a recarga de forma a ficar bom para quem tem o carro elétrico e bom para os moradores e bom para o condomínio, bom para todo mundo, certo? Então, basicamente, se o síndico falar assim, não vai, pode instalar. Por quê? Porque eu não quero, porque não pode, porque se ele der qualquer outra desculpa, eles ficam empurrando com a barriga há muito tempo, e muitos que eu já conversei empurram com a barriga mesmo. Porque é mais fácil falar que não do que simplesmente pensar numa possibilidade. Então você fala, Alice, segundo a lei 18.403 de 18 de fevereiro de 2026 da Assembleia Legislativa de São Paulo,
sancionada pelo governador do estado, você não pode simplesmente falar que não, tá? Então, qual é a sua justificativa para não permitir? Ah, porque não tem como instalar. Se você instalar, todo mundo vai pagar. Não, existem formas que eu vou pagar pela minha recarga. Existem formas de fazer isso. Eu tenho o meu direito, e assim como você vai no posto, coloca gasolina no seu carro, eu tenho direito de carregar o meu carro e eu pagar pela recarga do meu carro. Tá? É isso que você deve falar para o síndico, caso o síndico não né? Eu não estou generalizando, não estou falando que são todos os síndicos, eu estou falando que alguns síndicos fazem isso, tá? Se você é um síndico que está assistindo e fala assim, pô, legal, eu quero ter uma solução dessa no meu condomínio, os moradores estão me procurando, eu não sei como resolver, deixe um comentário aqui, né, no vídeo, ou manda um e-mail, né? Tem um e-mail aqui que está na bio, que você pode nos mandar esse e-mail, e aí nós vamos tirar todas essas dúvidas, tá? Então, artigo 2º, os empreendimentos imobiliários que tiverem seus projetos aprovados após a entrada de vigor dessa lei deverão prever em seus sistemas elétricos capacidade mínima de suporte e instalação em futuro de carregadores de recarga para veículos elétricos por seus condôminos ou usuários. Isso significa o quê? Os condomínios em construção, eles têm que ter a estrutura, tá? O que eu vejo muito no mercado imobiliário desses imóveis, desses lançamentos. Eles já estão vindo com carregador de veículo elétrico. Alguns eu já vi imóveis com né, lançamentos com 3 carregadores de veículo elétrico. Pode ser que tenha mais, que eu não tenha conhecimento. Mas eles estão vindo com os carregadores. Como é que você faz nesses casos? Eu falei no outro vídeo também, vou repetir. Você tem como instalar um software que faz com que implanta esse sistema de pagamento, tá? Que o morador, proprietário de veículo elétrico, vai pagar pela própria recarga, tá? Então, não tem o carregador? Vamos pôr o carregador já completo com software. Tem o carregador? Vamos colocar o software neste carregador. É plenamente possível, certo? Que mais? Tá? Então, artigo 3º vetado, então não sei o que, né? Não dá para saber o que estava sendo discutido, tá? Resumidamente, hoje, então, pela lei, o síndico não pode proibir a instalação, desde que o prédio não suporte, né? Se o prédio não suportar a infraestrutura elétrica para colocar um carregador, então vocês podem, é possível fazer um estudo para verificar quantos carregadores podem ser colocados da forma que está, né? Se for vagas individuais, assim, fixas, né? E quais são as adequações a serem feitas no condomínio, tá? Então, isso já pode ser feito agora, para carro elétrico e para ar-condicionado nas unidades, porque muitos desses também não podem, ainda não têm infraestrutura adequada para ar-condicionado, ou não se sabe se tem infraestrutura, né? Então, aquela coisa, eu não sei se pode, então eu não vou permitir. Você não sabe se pode, então de repente pode e eu não posso colocar porque você não sabe se pode e não quer descobrir, né? Então, claro que tem um custo, mas é um benefício para todo mundo. É um benefício para todo mundo. Ah, eu não quero colocar ar-condicionado, mas a gente tem que nós que convivemos em comunidade, nós temos que pensar no coletivo, né? Então, você pode um dia querer, você pode vender o seu apartamento e o novo proprietário querer. Isso vai melhorar o seu, valorizar a sua unidade também, né? O fato, mesmo não tendo, mas o fato de poder colocar, né? Então, e quem está buscando aluguel, buscando compras, eles estão vendo o que realmente muitos estão solicitando isso. Fala assim, mas eu posso colocar um ar-condicionado? Tem apartamento com ar-condicionado? Eu vejo muito isso acontecer. Então, realmente é uma necessidade, certo? Então, e é uma atualização, né? Antigamente a gente não tinha tantos equipamentos eletrônicos, né? Hoje, por exemplo, celular, todo mundo tem mais de um e tem que pôr para carregar, né? De alguma forma, em algum lugar, certo? Então, né? Aqui está a lei. Entre em autossustentabilidade, com dois S, igual o do canal aqui, né?
.eco.br para ler a matéria que fala sobre aquela matéria da CNN, que fala sobre a recarga de veículos elétricos, sobre essa lei, né, que proíbe a proibição, é até complicado falar dessa forma, né, proíbe a proibição da instalação de um carregador em condomínio, certo? Então, e aí, qualquer dúvida, qualquer necessidade, nos procure, tá? Meu nome é Daniel Arroio, você pode me achar, minhas redes, Daniel Pimenta Arroio. O canal aqui, você manda um e-mail aqui no canal, faz um comentário e a gente vai falar com vocês, tá? Sendo instalado um carregador de qualidade, um equipamento de qualidade devidamente certificado, por profissionais devidamente capacitados e certificados, não tem problema. Não vai causar uma explosão, não vai causar um incêndio, porque é um produto devidamente, corretamente instalado, certo? E, lógico, tem que ter assistência técnica, tem que ter suporte, tudo isso você vai ter aqui conosco, certo? Então, manda um recado pra gente, manda aí um e-mail, manda aí um comentário, me procure por aí. É, E é isso, tá? Se você não for inscrito neste canal, por favor, se inscreva, curte, compartilha, manda pros amigos. Pô, lembrei do meu amigo que tem um carro elétrico, lembrei do meu amigo que quer ter um carro elétrico, manda ele olhar aqui o canal, encaminha o link para ele nos conhecer, certo? No caso, para finalizar, né, uma coisa que eu já estava quase esquecendo, muitos às vezes acontece daquele morador colocar o carro, chegar em casa, pôr o carro para carregar e tudo depois tirar. Isso é uma coisa que vocês devem estar pensando nisso. Pô, mas eu tenho, né, eu já ouvi um amigo meu falar esses dias, né, que ele no prédio dele tem o carregador, mas o cara chega, pula o carro, depois, né, acha que é só dele, né? Isso aí também tem como resolvermos, tá? Cita isso também se for a preocupação ou problema. Também tem como resolver, certo? Se inscreva no canal, curte, compartilha, manda para os amigos e ative o sininho e nos vemos até a próxima. Obrigado.